Olá, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de história. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Kush, tá? Ou os Kushitas. Espero que vocês gostem. É um tema bem gostosinho da gente estudar e vamos começar. Então, a aula de hoje vai ser sobre o reino de Kush, tá? É um reino que está estreitamente ligado ao Egito. Sim, sofreu muitas influências da cultura egípcia, tá? Da economia egípcia. Estavam bem próximos também, tá? Foram encontrados diversos tipos de objetos egípcios na região de Kush, tá? Kush também era chamado de terra da Núbia, né? E esses produtos núbios, eles foram encontrados também no Egito. Eles estabeleceram uma relação comercial entre esses dois reinos, né, o Kush e Egito, e eram comercializados aí peles de animais, marfim, ouro, ébano, que é um tipo de madeira, tá? E a prova de que eles estabeleciam essas relações foram os objetos que foram encontrados no Egito, né, pertencentes ao reino de Kush, e os objetos egípcios que foram encontrados na Núbia, tá bom? Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, ali na região do sul do Egito, né, no nordeste da África, do continente africano, alguns povos sedentários eles começaram a se fixar ao redor do rio Nilo, tá? E aí eles foram construindo a sua civilização. Tá? Por volta de 1530, o reino de Kush ele vai ser conquistado pelos egípcios, tá? E vai ser administrado pelos faraós, ok? E os egípcios eles vão nomear vice-reis, né? Ali naquela região, que seriam incumbidos de recolher os impostos daquela população ali, daquela região do sul do Egito. E aí, essas autoridades, elas encaminhariam esses tributos para a administração egípcia, tá? Então, para nossa primeira análise aqui sobre o tema, eu trouxe essa pintura que representa os núbios levando os tributos, tributos esses como ouro, peles de animais, né, aos egípcios. Esse mural ele vai ser encontrado em um túmulo de Tebas, no Egito, mais ou menos em 1380 a.C., tá? Sob o domínio egípcio, os Kushitas eles vão adotar muitas características egípcias, tá? Na sua cultura. Um exemplo dessas características são os deuses egípcios, tá? As práticas funerárias egípcias, né? Como a construção de pirâmides, a mumificação. Então, eles vão agregar muito da cultura egípcia na sua cultura, tá certo? Nos reinos núbios, o que vai merecer destaque é o reino de Kush. A gente pode falar Kush com K-U-S-H ou Kush com C-U-X-E. Também está certo, tá? E as pessoas que vão morar aí nessa região vão ser chamados de Kushitas. Então, não se sabe exatamente quando que se formou essa civilização, mas está aí entre 2000 anos antes de Cristo, tá? Vai ser encontrado aí essas datas em documentos kushitas que foram encontrados no Egito, tá? E a primeira capital de Kush vai ser Kerma, que fica na região da terceira catarata do Nilo. Mas a capital Kushita mais importante vai ser a capital de Napata, que vai ficar próxima à quarta catarata do Nilo. Depois essa capital vai mudar para Meroé, mas aí eu vou falar mais à frente. Então eu quero que vocês observem essa imagem. Vocês vão ver aí os Kushitas levando os seus tributos, os seus impostos para o Egito. Vocês podem ver que é tudo muito dourado, então representa que eles tinham muito ouro, era uma terra rica em ouro, em pedras preciosas, e vai ser uma civilização muito importante para essa época. Então, aí no mapa, vocês vão ver, né? Ao norte do Rio Nilo, vocês vão ver que se formou
o Egito. Eu vou marcar aqui em amarelo para vocês, ó, aqui é o Egito, certo? Aqui o rio Nilo, ok? Nessa região aqui, o rio Nilo. E em vermelho eu vou marcar para vocês Cush, né? Aqui a primeira capital, que é Napata, onde eu marquei em vermelho. E eu vou marcar em amarelo, a primeira não, né? A segunda capital e a terceira capital, Meroé, que ela vai existir após a guerra entre Egito e Cush, onde os cuxitas vão dominar o Egito por conta de que o poder político ele vai ser enfraquecido, mas aí eu vou falar mais para frente, tá? O antigo reino de Cush, ele dominava uma região africana, como eu falei, no sul do Egito, tá? E na época era chamada de Núbia, tá certo? Núbia, por quê? Nub quer dizer ouro, então terra do ouro, tá certo? E aí ela vai sofrer várias influências dos egípcios. Vai haver um tempo onde o reino de Cush também vai conquistar o Egito, por volta do século 8 a.C., né, dos anos de 730 a.C. Essa guerra vai ser muito prolongada, tá? E os cuxitas eles vão dominar a cidade de Tebas, que era a capital do Egito na época, e vai se originar aí a 25ª dinastia. O primeiro faraó cuxita a governar o Egito e o reino de Cush vai ser o Péie, tá? E aí se inicia a conhecida dinastia dos faraós negros, tá? Os faraós dessa dinastia, eles vão usar uma coroa com duas serpentes que vão se erguer sobre a fronte, né, do governante, para indicar que ele reinava tanto no Egito quanto no reino de Cush, tá? Eles vão considerar os seus sucessores, né, tanto os cuxitas quanto os egípcios, tá? E também vão ordenar a construção de diversas pirâmides que vão servir de túmulos para na morte desses faraós. A 25ª dinastia ela vai ser derrubada pelos assírios, que vão invadir e conquistar a cidade de Tebas, tá? Capital do Egito, em 644 a.C. Então, esse domínio ele vai durar mais ou menos, né, 100 anos. Após 644 a.C., os cuxitas eles vão retornar para o sul do Egito e vão instalar a sede do reino cuxita, vão tirar a capital de Napata e aí eles vão transferir a capital para a cidade de Meroé em 580 depois de Cristo. Graças à arqueologia e à epigrafia, sabe-se que na época em que a capital foi a cidade de Meroé, Cush se distinguia de outros reinos antigos por duas características muito importantes. Primeiro, né, como era eleito o rei. E segundo, o papel da mulher na política. A mulher exercia um papel muito importante na política durante esse tempo, tá? Esses estudos de epigrafia, eles vão ter como foco estudar as inscrições lapidares nos monumentos antigos, tá? Nas urnas funerárias, nas estátuas dos faraós negros da 25ª dinastia, que vão reinar aí nos tempos em que o reino de Cush vai dominar o Egito, mais ou menos entre 730 a.C. até 644 a.C. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem dos reis negros de Cush, tá? Então, é bem interessante esse artefato histórico encontrado na região da antiga Núbia. Hoje, Cush fica na região do Sudão, no continente africano, tá? Então, na época era chamado de Reino de Cush, depois passou a ser chamado de Núbia e hoje nós conhecemos como Sudão. Então, vamos falar um pouquinho das características do reino de Cush, né? As duas mais fortes são
a escolha do rei, né, que era feita por voto dos líderes da comunidade, e que as mulheres elas podiam atuar na vida política. Isso é muito diferente das outras civilizações da época e também vai influenciar no Egito. Lembra que a gente falou da Cleópatra? Pode ser uma influência cuxita aí na política egípcia durante o domínio cuxita ao Egito, tá? Então, como que era feita a escolha do rei? Os cuxitas, eles escolhiam o seu rei de um modo original. Não se ouve falar aí na história de outras civilizações que faziam dessa forma. Então, os líderes das comunidades, das aldeias, eles votavam naquela figura política que eles consideravam mais preparados para o cargo de rei. Tá? Em seguida, depois dessa votação, eles lançavam sementes ao chão para perguntar ao Deus daquela cidade se a escolha que eles haviam feito seria a escolha certa, né? Em caso de confirmação do Deus, eles realizavam uma festa que terminava com a coroação desse novo rei. O rei, ele tinha uma guarda militar permanente para protegê-lo, né? E ele era auxiliado por um grupo de altos funcionários, tá? Como o chefe do tesouro, o escriba mor, que era o chefe dos escribas, o comandante militar, né? E no reino de Cuxi, o ofício militar, ele era muito valorizado, tá? O que era de se esperar tendo o Egito como vizinho, né? Lembrando que o Egito ele também teve um período expansionista, então eles se preocupavam muito aí com o Egito querer dominar as suas terras, então eles necessitavam ter um exército forte, um exército capacitado, e esse rei ele seria incumbido também de formar os seus militares, de formar os seus exércitos, tá? E de treinar esses exércitos. Ok? Todos os homens, eles eram convocados quando havia uma guerra, né? O exército cuxita, ele vai ser composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo. Ele vai enfrentar os egípcios muitas e muitas vezes para se defender, tá? E também vai enfrentar os egípcios para conquistá-los, o que é mais importante. Aí nós vemos aí as atividades econômicas. É uma síntese do que a gente vai estudar na frente. Então, atividades econômicas era pecuária, agricultura, mineração, artesanato e principalmente o comércio. Lembrando que no Egito, como eles estavam próximos ao Rio Nilo, eles utilizavam ali o Rio Nilo como rota comercial e também utilizavam o Mar Vermelho como rota comercial. Aí na pirâmide ao lado nós vamos ter como que era organizada a sociedade, tá? A organização social. Então o mais poderoso era o rei e a família dele, abaixo os nobres e os sacerdotes, abaixo os artesãos, comerciantes, militares, pequenos funcionários e abaixo deles os agricultores e os criadores de animais. Mas eu vou falar mais para frente sobre isso, tá bom? Bom, nessa imagem, eu gostaria que vocês observassem, né, que são pirâmides, aí mais uma vez a influência egípcia, e essas pirâmides, elas serviram de túmulo para um rei cuxita, tá? Foi encontrada aí, essa foto foi tirada em 2013, tá bom? Na próxima foto, nós vamos ver os arqueiros cuxitas, tá? Que foram talhados em madeira entre o ano de 2061 a 2010. Vou passar para vocês verem. Ó, aí são os arqueiros cuxitas, tá? Que eles foram talhados em madeira. Como os cuxitas, eles tinham que viver ali com a influência do Egito, né? Serem vizinhos ali do poderoso Egito, que tinha um exército gigantesco. Esse fato vai estimular os cuxitas a formar um exército muito bem organizado e muito bem treinado, tá? Especialmente porque eles se destacavam com os arqueiros. Como o território cuxita era um território rico em metais no geral, tá, gente? Ferro, ouro, prata, e também se destacava por, ali no seu território, ter rubis e muitas pedras preciosas. Eles vão utilizar essas ferramentas para fazer armas muito poderosas e também para comercializar ali com os reinos ao redor, principalmente com o Egito. Então,
A força militar era muito forte no reino cuxita. Vamos analisar mais um artefato que foi encontrado na região do Sudão, né, sobre o reino de Cush. Então, é uma pedra em alto relevo que nós vamos ver uma rainha do reino de Cush de braço dado, né, de braço estendido com a deusa Amessem. Ela foi feita provavelmente no século I depois de Cristo, está no Museu Nacional de Arte Egípcia em Munique. Ela vai representar o poder da mulher na sociedade cuxita, tá? Então, as mulheres, quando elas eram eleitas rainha, elas eram chamadas de Candace. Candace quer dizer senhora de Cush, tá? A mulher na política em Cush, ela tem uma figura muito importante porque ela também pode ser ouvida e as suas escolhas são respeitadas, tá? Então, existem aí diversos indícios arqueológicos de que as mulheres elas ocupavam uma posição de destaque no reino de Cush, tá? Por exemplo, elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade, podiam chefiar o governo, tá? Com o título de Candace, de senhora de Cush. Então, essas imagens, né, elas confirmam o poder feminino em Cush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces, elas são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses, tá? E nas paredes dos templos cuxitas, elas serão representadas como mulheres muito poderosas. As Candaces no reino de Cush foram muito soberanas, tá? E elas superaram muito, né? Os seus próprios filhos, os seus maridos. Quando o filho de uma Candace casava, ela adotava a filha ou ela adotava o marido ou a esposa do filho dela como se fosse o seu próprio filho. Ou seja, ela influenciava tanto os homens quanto as mulheres, tá? Que ocupavam ali a posição de nobres da sociedade. Então, entre as Candaces mais conhecidas está a Amanishakeko, tá? Ela viveu entre 42 e 12 a.C. E é justamente a figura que é representada aí nessa pedra, tá? E ela provavelmente liderou a resistência cuxita ao Império Romano, porque os cuxitas eles vão ser dominados pelo Império Romano, tá? Então, essa Candace, ela vai ser muito poderosa e vai resistir ao Império Romano. Lembrando que o Império Romano ele tinha um exército fortíssimo, nós vamos falar bem mais para frente na matéria, mas ele tinha um exército fortíssimo, com técnicas de guerrilha muito conhecidas até hoje, tá? E quando o exército romano ele avançou sobre o nordeste da África e conquistou a cidade de Napata, os cuxitas eles vão resistir aos romanos, até que em 21 a.C., a rainha africana ela vai conseguir negociar um acordo de paz com os romanos, tá? E vai oferecer a eles uma faixa de terra ao norte de Cush em troca de manter a soberania do seu próprio reino, tá? Então ela vai se livrar de pagar impostos para Roma e vai se livrar ali de sofrer com a guerra entre Roma e o reino de Cush. A participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro vai ajudar muita gente a entender e vai ajudar a explicar por que o reino de Cush era muito rico, tá? E por que ele teve uma vida tão longa. Então, o fato de no reino existirem muitas pedras preciosas, né? Vai ajudar a gente a entender por que ele durou tanto tempo, tá bom? Agora sobre economia e sociedade. Então, enquanto a capital de Cush foi Napata, tá? A segunda capital, a principal atividade econômica dos cuxitas vai ser a pecuária, tá? Eles vão criar cabritos, cabras, cavalos, burros e vão usar esses animais, sobretudo, para transporte de produtos, tá? A riqueza de uma pessoa
dentro do reino de Cush, ela vai ser medida pelo tamanho do rebanho de animais que ele tem. Mas por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroé, onde as chuvas elas serão mais regulares, tá? Vai haver aí o aumento de terra irrigada e uma expansão na agricultura cuxita. Então, primeiro, eles vão ser pecuaristas, criadores de animais, e depois eles vão desenvolver agricultura por conta da mudança de capital e do clima da região. Tá? As plantas que eles vão cultivar durante esse período, elas vão ser inicialmente o trigo, a cevada e o sorgo. O sorgo, eu coloquei aí uma fotinha, é exatamente isso, tá? É um tipo de cereal. Os cuxitas, eles vão retirar água do rio Nilo para suas plantações usando o shadfu. Eu vou mostrar nos próximos slides isso daí, que é um artefato utilizado também pelos egípcios, tá? E graças a essas habilidades adquiridas na carpintaria, na ferraria, os cuxitas eles vão passar a retirar a água do rio Nilo também, com a sárquia, que eu também coloquei uma fotinho para vocês mais à frente. Tá? Essa sárquia, ela vai ser um dispositivo movido por animais, tá? Bois ou camelos, que estarão conectados a duas rodas de água. Eu vou mostrar no próximo slide. Então, aí, ó, vê-se o shadfoot, que é esse aqui, ó, que é movido pela força humana, tá? E aqui, do outro lado, a sárquia, que é movida por bois. Então, é uma fotografia. No shadfoot, shaduf, instrumento movido pela força humana, vai ser essa primeira foto, tá? E a água está sendo retirada do rio Nilo. O solo cuxita, ele vai ser riquíssimo em diversos tipos de metais, tá? Como ouro, pedras preciosas e principalmente o rubi. Eu já tinha falado isso, né? Várias escavações que aconteceram na cidade de Meroé, ela vai revelar templos e muros folheados a ouro, para vocês terem uma noção da riqueza que Cush tinha, tá? Então calcula-se aí durante a existência de Cush, ele chegou a produzir uma quantidade, tá? De 1.600 toneladas de ouro. Então, imagina, era um reino muito, muito, muito rico, tá? Os governantes cuxitas, eles vão exercer um rígido controle sobre a extração desses minérios, tá? E também vai estabelecer um comércio com outras regiões, garantindo que o seu domínio, o seu poder sobre o comércio dessa região, ele fosse expressamente muito, 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 muito almejado, tá? O ouro cuxita, ele vai ser usado no comércio com o Egito e principalmente com Roma, né? O ferro, ele vai ser provavelmente da cidade de Meroé, tá? E ele vai ter aí um conhecimento da fusão do manuseio desse metal na África. Provavelmente o reino de Cush ele vai estabelecer essa influência na cultura das civilizações ao redor sobre o manuseio desse metal, tá? No continente africano. O artesanato cuxita, ele também vai ser vendido em várias regiões do mundo antigo, tá? E Meroé vai estar localizada ali onde passam as caravanas dos comerciantes carregadas de produtos provenientes de outros pontos da África, de vários pontos da África, na verdade. De Meroé, as caravanas cuxitas, elas vão seguir em direção ao Mar Vermelho e também vão seguir pelo rio Nilo até o Egito, tá? Isso daí vai ser a rota fluvial mais importante no Nordeste da África na época. Então, para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas eles vão construir diversas fortalezas ao longo das rotas comerciais para que esses materiais, esses artefatos sejam bem
protegidos, tá? Os cuxitas, eles vão vender ao Egito ouro, incenso, ébano. Ébano é uma madeira que na sua região central ela é mais escura, tá? Óleos, marfins, pedras preciosas, penas de avestruz, pele de leopardo, tá? E da terra dos faraós, os cuxitas vão comprar, sobretudo, vasos e pérolas e papiro, que era papel, tá bom? Agora, sobre a sociedade cuxita. No topo da pirâmide, nós vamos ter o rei e a família dele. Abaixo, nós teremos os nobres, os sacerdotes, os altos funcionários, tá? E abaixo dos altos funcionários, vamos ter os agricultores, tá? Os agricultores eram aqueles, os agricultores e os pecuaristas também. Não era só quem plantava que tinha ali um certo poder na sociedade cuxita, era quem criava animais também. E esse grupo aí, ele vai ser composto por pessoas livres, tá? E que tenham posses. Depois, nós vamos ter nas camadas mais abaixo, né? Artesãos, comerciantes, militares, pequenos agricultores, pequenos funcionários do governo. E depois, abaixo, os escravos, que eram formados por pessoas que tinham sido presas durante as guerras, tá? Não se sabe ao certo as razões que levaram ao declínio do reino de Cush, tá? Mas provavelmente os cuxitas eles perderam para outro povo o controle das suas rotas comerciais, né? Uma das bases da sustentação do poder cuxita era o comércio, reforçando, né? O que a gente pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Cush foi empobrecendo, as pirâmides de seus reis foram se tornando menores, mais rústicas. Lembra que eu falei? Quanto maior a pirâmide, mais o poder do rei. Então, se elas são pequenas, quer dizer que o rei não tinha muita influência, não era muito poderoso, né? O número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita, ele vai diminuir muito, tá? Enquanto isso, na região da Núbia, vai despontar aí um outro reino, o reino de Axum, que vai estar localizado onde a gente conhece hoje como a Etiópia, tá? Axum vai herdar muito a cultura meroíta, tá? Lembra lá, a capital era Meroé, né? Então, meroíta, quem mora na capital de Meroé. Mas ela vai se distinguir em alguns aspectos, justamente por ter adotado o cristianismo como religião. Então, do esplendor e prosperidade da civilização de Meroé, do reino de Cush, vai restar diversos monumentos, entre os quais as pirâmides, que eram bem menores do que as do Egito, sarcófagos de granito, templos em homenagem aos deuses, que muitas vezes eram os deuses egípcios. Aí nessa foto, quero que vocês vejam, é o Templo dos Leões em Nagá, na cidade de Meroé, na atual Sudão, né? Estima-se aí que tenha sido construído entre os anos de 300 a.C. e 100 a.C. A Núbia, originalmente, quando ela surgiu, ela era parte do Egito Antigo, tá? Mas durante o século XV a.C., o Egito ele vai dividir a Núbia em duas partes, tá? Cush era a parte sul, ok? E por volta do século XI a.C., o Egito ele vai se enfraquecer, né? E no século VIII, os cuxitas eles vão conquistar o Egito e vão governar o Egito por quase 100 anos, tá? Não vão dominar por muito tempo. Lá no século VII a.C., os assírios da Ásia, tá? Eles vão repelir os povos de volta para a Núbia. Eles vão invadir o Egito e vão mandar os cuxitas de volta para Cush. Cush ele vai se tornar o reino menor do Vale do Nilo e assim ele vai permanecer por quase 1000 anos, tá? Por volta de 350 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, o reino de Aksum vai acabar por eliminar totalmente o reino de Cush. Então, a aula sobre o reino de Cush vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.